Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 10. A origem dos povos. Este é o registro dos descendentes de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio, os Jafetitas. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles os povos da costa marítima se dispersaram pelos seus respectivos territórios, conforme a sua própria língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Os Camitas. Estes foram os filhos de Cam: Cushi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cushi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cushi foi o pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro na terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso disse: como Nimrod, um valente caçador diante do Senhor. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim foi o pai dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuítas, 14 dos Patruzitas, dos Casluítas, dos quais descendem os filisteus, e dos Caftoritas. Canaã foi o pai de Sidom, o seu primogênito de Et, como também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Emareus e dos Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. De lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Lasa. Estes são os descendentes de Cam, conforme os seus clãs e línguas, nos seus territórios e nações. Os Semitas. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hu, Jéter e Meseque. Arfaxade foi o pai de Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque na sua época a terra foi dividida. O seu irmão chamou-se Joctã. Joctã foi o pai de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas a leste. Estes são os descendentes de Sem, conforme os seus clãs e línguas, nos seus territórios e nações. Estes são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos nas suas nações, conforme a história da sua descendência. Deles, os povos se dispersaram pela terra após o dilúvio. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá! Hoje vamos mergulhar num capítulo assim, bem denso e fascinante. Gênesis 10. Olá, sim, Gênesis 10. Funciona quase como um atlas antigo, né? Traçando os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Exato. E como, segundo essa narrativa, os povos se distribuíram pelo mundo conhecido depois do dilúvio.
A ideia é entender a lógica por trás dessa organização toda. Perfeito. É a famosa tabela das nações, né? Uma tentativa antiga, de mapear a humanidade pós-dilúvio. Basicamente, conectando famílias a lugares, a línguas e identidades. Interessante. E a estrutura segue as linhagens dos 3 filhos. O interessante é ver como essa estrutura reflete uma visão de mundo bem específica. Vamos tentar desvendar o que ela nos diz. Certo, vamos lá. Começando então pela linhagem de Jafé. O texto parece associar os descendentes dele a povos mais ao norte e ao oeste. Isso. Nomes como Gomer, Magog, Javã são mencionados. E tem uma frase que chama atenção. Qual? Aquela que diz, deles, os povos da costa marítima se dispersaram pelos seus respectivos territórios, conforme a sua própria língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Ah, sim. Isso já indica uma visão de mundo que acomoda essa diversidade toda, não acha? Sim, com certeza. E essa fórmula, território, língua, clã, nação, que se repete, ela é chave aqui. Entendi. Mostra um esforço mesmo de categorização, de organizar. Com Jafé, a gente vê conexões com regiões talvez do Mar Egeu, Anatólia, Mediterrâneo. Nomes como Tarsis ou Kitim, que são ligados a Javã, apontam para esse horizonte mais marítimo, sabe? Faz sentido. É mais do que uma lista, né? É tipo um mapa mental se expandindo, tentando dar ordem à complexidade do mundo que eles conheciam. O mapa mental, gostei dessa ideia. Agora, mudando um pouco o foco, para a linhagem de Cã. Essa parece associada mais ao sul e a centros de poder antigos. Exatamente. Temos figuras como Cuxi, Misraim, que a gente sabe que é o Egito, Put e Canaã. E aqui surge uma figura bem interessante. Nimrod, filho de Cuxi. Ah, Nimrod. Figuraça. O texto descreve ele como o primeiro poderoso na terra, um valente caçador, fundador de cidades importantes como Babel e Nínive. Que papel ele tem nessa narrativa inicial? Olha, Nimrod é quase um arquétipo do poder imperial que está surgindo ali. Um arquétipo? Ele representa força, construção de cidades, o estabelecimento de reinos na Mesopotâmia, Sinar, a Babilônia e depois na Assíria. E é curioso ter Babel aqui, antes da história da torre. Pois é, antes da conotação negativa que vem logo depois, no capítulo 11. E a linhagem de Cã continua, Inclui Misraim, o Egito, de onde o texto diz que vieram os casluítas, ancestrais dos filisteus. Nossa, quanta conexão! E claro, crucialmente, Canaã. A descrição detalhada dos descendentes dele, hititas, amorreus, jebuseus, etc., e das fronteiras geográficas, não é por acaso, viu? Como assim? Já estabelece um cenário e, de forma implícita, reivindicações e relações que vão ser centrais mais tarde na narrativa bíblica. Percebe como a genealogia aqui funciona também politicamente? Ah, agora entendi. Essa conexão é importante mesmo, não é só quem gerou quem, mas... Exatamente. Mas quem ocupa qual espaço e qual a relação entre eles. Isso muda a leitura toda. Exato. E quanto a Sem? Ele é apresentado como ancestral direto de Eber, o que o liga claramente aos hebreus. Perfeito. A linhagem de Sem é fundamental para a autoidentificação do povo que produziu esses textos. Nela a gente encontra Elam, Assur, a Assíria, Arfaxade. Certo. E um ponto fascinante é o neto de Arfaxade, Eber, que tem um filho chamado Peleg. Peleg. E o nome significa divisão. Divisão. E o texto ainda diz que, na sua época, a terra foi dividida. Mas que divisão é essa? Seria já a dispersão da Torre de Babel, que vem logo depois, ou algo mais amplo? Ótima pergunta. E existe debate sobre isso, viu? Pode ser uma antecipação da dispersão de Babel de Gênesis 11, ou talvez uma referência a processos geológicos, quem sabe, ou mesmo a uma divisão política e social mais geral entre os povos da época. É aberta a interpretação. Entendi. E a linhagem de Sem também se estende com Joktan, cujos descendentes são associados a povos da Arábia. De novo, a genealogia mapeando regiões e definindo pertencimento. Então, recapitulando. Temos Jafé ligado ao norte e oeste, mais marítimo, Cã ao sul, Egito, Canaã e aos primeiros grandes centros de poder na Mesopotâmia. E Sem associado ao leste, Mesopotâmia, Arábia e, claro, a linhagem hebraica. Isso. O quadro geral que emerge é
Nossa, um esforço imenso para organizar e explicar a diversidade do mundo conhecido por eles. Precisamente. É um modelo cosmológico e etnográfico, podemos dizer. Tenta impor uma ordem que faça sentido a todas as nações, com suas línguas e territórios distintos, derivando de uma única família que sobreviveu ao dilúvio. Uma ordem a partir do caos, né? Exato. E o capítulo termina reforçando essa ideia. Estes são os clãs dos filhos de Noé, e deles se dispersaram as nações na terra depois do dilúvio. É uma afirmação poderosa de origem comum, mas também de uma diversidade que é, ao mesmo tempo, estruturada e mapeada por eles. É fascinante pensar como um texto tão antigo funciona em tantos níveis diferentes. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez? Qual? Como é que essas genealogias antigas funcionavam na prática? Elas não eram só listas de nomes, né? Eram documentos vivos. Documentos vivos. Como elas ajudavam a definir identidade, relações políticas, até mesmo reivindicações territoriais. E como esse mapa específico de Gênesis 10 moldou a percepção e as interações daqueles que o leram e ouviram pela primeira vez. Qual era o lugar de um povo no mundo segundo esse texto? Nossa! Como será que isso impactava o dia a dia, a visão sobre o outro? É algo para a gente continuar pensando, né? Abre muitas camadas de compreensão. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria, fé e luz para o seu caminho.